A chuva caía pesada quando o padre Elias foi chamado às pressas para atender uma confissão. A ligação veio de um número desconhecido, mas a voz do outro lado da linha soava desesperada. "Padre, eu pequei, e não há perdão para isso", dizia o homem entre soluços. O endereço era uma antiga fazenda isolada, a 30 quilômetros da cidade. Elias hesitou, mas algo em seu peito o impelia a ir. Ao chegar, encontrou o portão enferrujado entreaberto, rangendo com o vento. Um silêncio antinatural dominava o lugar. Nenhum animal, nenhum som além da chuva. Ao entrar na casa, notou marcas de mãos nas paredes como se alguém tivesse arranhado tentando fugir. O cheiro era de ferro e podridão. No centro da sala, um círculo de velas formava um símbolo estranho, e no meio dele, um corpo coberto por um lençol branco tremulava levemente com o vento que vinha da janela. Elias se aproximou e retirou o pano. O corpo era dele mesmo. O padre cambaleou para trás, o coração disparando. A semelhança era absurda a cada traço, cada cicatriz, até a aliança que ele carregava desde a ordenação. Antes que pudesse compreender, uma voz rouca ecoou atrás dele. Chegou cedo demais. Elias se virou e viu um homem alto, vestindo um manto escuro. Seu rosto estava parcialmente coberto, mas seus olhos eram idênticos aos dele. "Quem é você?", perguntou Elias, tentando disfarçar o pavor. O homem apenas sorriu e respondeu: "Sou o que resta de você quando a fé morre." Ele então ergueu uma adaga, coberta por inscrições antigas. O padre recuou, tropeçando em um banco quebrado. As velas tremularam, projetando sombras dançantes nas paredes. O som de passos pesados ecoava pela casa, e vozes começaram a sussurrar dezenas delas, falando em línguas que Elias não compreendia. Era como se as paredes estivessem vivas, respirando. O homem deu um passo à frente. Hoje, o sacrifício precisa ser completo. O padre tentou correr, mas a porta de entrada bateu com força, trancando-se sozinha. Ele agarrou o crucifixo no pescoço e começou a rezar, mas cada palavra parecia desaparecer antes de sair de sua boca. A casa pulsava, vibrando como um organismo vivo. O ar ficou denso, e as chamas das velas se tornaram negras. O homem de manto observava com calma, e quando falou novamente, sua voz soou como um eco dentro da mente de Elias. "Você prometeu, lembra? Há 30 anos. O padre congelou. Lembrou-se do tempo em que era apenas Elias, um jovem seminarista atormentado por visões. Ele havia feito um pedido de fé inabalável, em troca de poder curar. Mas todo dom vem com um preço, e o prazo estava acabando. A cada pessoa que ele salvava, uma parte de sua alma era arrancada. Agora, o cobrador havia voltado. Elias tentou negar, mas o outro apenas apontou para o corpo no chão. "Você já morreu. Eu só vim recolher o que é meu." O padre gritou e atacou o homem, tentando arrancar a adaga de suas mãos, mas quando tocou, sentiu como se tivesse encostado em fogo. O toque o queimava por dentro. O manto caiu, revelando um rosto exatamente igual ao seu, só que deformado, como se tivesse sido queimado e reconstruído várias vezes. "Você me criou com cada oração egoísta, com cada milagre feito por vaidade", dizia a criatura. Elias recuou, tremendo, e percebeu que as paredes estavam cobertas de símbolos idênticos ao do círculo no chão. As vozes sussurravam o seu nome, cada vez mais alto. Ele caiu de joelhos e implorou a Deus, mas uma risada ecoou, grave e profunda. "Ele não escuta mais você." O relógio da sala parou às 3h03. Nesse instante, o corpo no centro começou a se contorcer, abrindo os olhos. Era o Elias morto, agora respirando. A criatura apontou a adaga para ele. 2 corpos, uma alma. Só um pode permanecer. A sala tremeu. Elias sentiu um frio cortante subir pela espinha, enquanto o outro Elias se levantava lentamente, com o mesmo olhar de pavor e confusão. "Padre, o que está acontecendo?" perguntou a cópia, chorando. A criatura sorriu. "O sacrifício deve escolher." Elias entendeu.
Ele precisava decidir qual versão viveria pura ou a corrompida. O chão começou a rachar, revelando rostos gritando nas profundezas. As velas se apagaram, deixando apenas o brilho vermelho dos símbolos. Elias segurou o crucifixo e o ergueu com força, gritando uma prece. A adaga se incendiou nas mãos da criatura, e a cópia começou a se desfazer em cinzas, gritando por ajuda. Mas algo dentro dele quebrou. As vozes cessaram. O silêncio foi absoluto. Quando abriu os olhos, Elias estava de pé no mesmo lugar, sozinho. A casa estava intacta. Nenhum corpo, nenhuma marca. Apenas ele e a adaga em suas mãos, brilhando com luz dourada. Elias saiu da casa ao amanhecer. A chuva havia cessado, e um sol pálido surgia entre as nuvens. No caminho de volta, encontrou o carro tombado na estrada. Dentro dele, seu próprio corpo, esmagado pelo impacto. O choque foi paralisante. Ele não lembrava de ter batido o carro, mas ao tocar o corpo, sentiu o mesmo frio de antes. No espelho retrovisor, viu a criatura observando-o pela janela sorrindo. A adaga brilhou em sua mão, e uma voz murmurou: "Agora, você é o sacrifício." O padre tentou gritar, mas o ar desapareceu. Quando a polícia encontrou o carro horas depois, viram 2 marcas de mãos queimadas no volante e um símbolo desenhado em sangue no painel, um círculo com um olho no centro. Desde então, dizem que quem passa por aquela estrada à noite vê um homem com batina, caminhando na chuva, segurando algo que brilha entre as sombras. E se você o vir, é porque chegou a sua vez de ser escolhido. A pequena cidade de Pedra Negra era conhecida por seus festivais religiosos e por uma fé que, segundo os moradores, mantinha o mal distante. Mas ninguém falava sobre o que acontecia na colina atrás da igreja, um local cercado por árvores mortas e um silêncio que engolia até o som dos passos. A última pessoa que subiu até lá foi Clara Mendes, uma jovem enfermeira que desapareceu sem deixar vestígios. 3 dias antes, ela havia contado à amiga que vinha recebendo bilhetes anônimos, todos com a mesma frase: "O sangue dos puros mantém o equilíbrio." No dia de seu desaparecimento, Clara foi vista caminhando com um terço nas mãos, subindo a colina sozinha, ao entardecer. Seu carro foi encontrado estacionado próximo ao cemitério, com o motor ainda quente. No banco do passageiro, um envelope lacrado com cera vermelha, endereçado ao padre local. Dentro dele, havia uma fotografia antiga, uma procissão noturna, com Clara entre os participantes. O padre Augusto, ao ver a foto, sentiu o coração gelar. A imagem era de uma cerimônia que ele próprio presenciara há quase 30 anos, um ritual secreto realizado para proteger a cidade de uma maldição ancestral. Os escolhidos eram sempre pessoas consideradas puras, almas boas, sacrificadas em troca de paz. Mas aquilo deveria ter terminado décadas atrás, quando o último sacrifício fora feito. Ele queimou a foto e tentou ignorar, mas naquela mesma noite, ouviu batidas na porta da sacristia. Um homem encapuzado lhe entregou outro envelope. Dentro, o mesmo símbolo antigo, um círculo com uma cruz invertida no centro, desenhado com sangue. "A dívida não foi paga, padre", dizia a mensagem. Na manhã seguinte, encontraram um corpo no rio, com as mãos presas por arames e a pele coberta por o mesmo símbolo. O corpo era de Clara Mendes. E no peito dela, gravado a ferro, havia uma única palavra: Renovati o Renascimento. O caso abalou a cidade. A polícia alegou suicídio ritualístico, mas ninguém acreditou. O corpo de Clara estava em posição de oferenda, com pétalas de flores negras flutuando ao redor. O padre Augusto começou a ter pesadelos, sempre o mesmo: Clara de pé no altar, com os olhos abertos, sussurrando que o sacrifício não havia sido aceito. Ele tentou rezar, mas as velas da capela se apagavam sozinhas. Certo dia, uma mulher idosa o procurou. Chamava-se Doralice, e dizia ter sido parte da seita original. "Eles voltaram, padre. O círculo nunca se quebrou. O Senhor precisa impedir o próximo sacrifício antes da lua vermelha." Augusto sentiu um calafrio. A próxima lua vermelha seria naquela mesma semana. "Quem será o próximo?" perguntou, e a mulher respondeu com voz trêmula: "Quem carrega o sangue do primeiro." "Seu sangue, padre." Antes que pudesse questionar, Doralice começou a sangrar pelos olhos e morreu na frente dele,
sussurrando: "O altar te chama." Nos dias seguintes, a cidade mergulhou em uma atmosfera de terror. Sons estranhos ecoavam do sino da igreja à meia-noite, e as imagens dos santos começaram a escurecer, como se fossem queimadas por dentro. O padre encontrou o antigo livro do ritual escondido sob o altar, um manuscrito em latim que descrevia o Círculo dos Guardiões da Luz. O texto dizia que, a cada 30 anos, um descendente do primeiro guardião deveria ser entregue como oferenda para manter o selo entre os mundos. Augusto percebeu que seu nome estava registrado como o último herdeiro. Ele tentou fugir, mas em cada espelho, via o próprio reflexo com marcas de sangue no rosto e um corte no pescoço. Durante uma missa, uma criança começou a rir alto e apontar para ele: "O Senhor está morto, padre." Todos se viraram. A menina, então, caiu no chão, convulsionando, e ao abrir os olhos novamente, sua voz era diferente, grossa, distorcida. "Você não pode escapar do que começou, Augusto." Na noite da lua vermelha, o padre foi até a colina. O vento soprava como um lamento, e as árvores pareciam se curvar diante da presença dele. No topo, encontrou um altar coberto de sangue seco e ossos humanos. Ao redor, dezenas de pessoas encapuzadas entoavam cânticos antigos. No centro do círculo, uma jovem amarrada era Mariana, filha da própria Clara Mendes. O padre gritou para que parassem, mas uma das figuras se aproximou, retirando o capuz. Era o bispo da cidade. "Você foi escolhido, Augusto. O sacrifício exige o sangue do sangue." A multidão começou a entoar o nome dele. Ele tentou lutar, mas mãos invisíveis o seguravam. O bispo ergueu uma adaga de pedra e recitou as palavras do ritual. Augusto sentiu o chão tremer, o ar vibrar e uma presença surgir, algo antigo, faminto. A lua se tornou completamente vermelha, e uma sombra colossal tomou forma atrás do altar, abrindo olhos brilhantes como brasas. "Ofereça-se, ou tudo será consumido." O padre caiu de joelhos, lágrimas misturando-se ao sangue que escorria de seu peito. Ele entendeu que, se morresse, a cidade seria poupada, mas o ciclo jamais acabaria. Então, fez o que ninguém esperava: virou a adaga contra o bispo e o golpeou no coração. O sangue espirrou sobre o altar, e o chão se abriu em chamas. Os encapuzados gritaram enquanto o fogo os devorava. A sombra rugiu, tentando escapar, mas foi sugada para dentro da terra junto com o bispo. Augusto, queimado e ensanguentado, arrastou-se até Mariana e a libertou. "Corra e nunca volte aqui", sussurrou antes de cair. Ao amanhecer, a colina estava coberta de cinzas. Nenhum corpo foi encontrado, apenas o crucifixo do padre, derretido no centro do altar. Meses depois, Mariana foi vista em outra cidade, vestindo batina e pregando sobre a luz que exige sangue. E dizem que, nas madrugadas de lua vermelha, o sino de pedra negra toca sozinho, como se lembrasse que o sacrifício nunca termina. O vilarejo de Monte Serrano era cercado por montanhas e neblina constante, e seus moradores viviam com um temor silencioso que nunca se explicava. Diziam que, quando a noite caía, sombras se moviam entre as árvores como se fossem vivas, observando cada passo. A jovem Isabela, recém-chegada ao vilarejo para cuidar de seu avô doente, ouviu histórias sobre um antigo ritual, realizado há gerações, chamado de O Preço da Colina. Reza a lenda que, a cada 10 anos, alguém considerado puro de coração era levado à colina central para oferecer sangue em troca da proteção do vilarejo. Isabela não acreditava em tais contos, até que começou a notar símbolos desenhados em madeira e pedra, nas trilhas e nos muros da casa, círculos com inscrições antigas que pareciam brilhar à noite. Em uma das primeiras noites, acordou com batidas suaves na janela. Ao abrir, não havia ninguém. Porém, na neve do chão, marcas de pés ensanguentados seguiam a trilha até a floresta. Nos dias seguintes, Isabela sentiu a presença de alguém a seguindo. Cada vez que se virava, encontrava nada além da neblina. Um vizinho, Senhor Teodoro, alertou-a em segredo: eles estão preparando o sacrifício. Quem for escolhido não volta. Intrigada e assustada, ela decidiu investigar a colina à noite. Caminhando pela trilha estreita, percebeu que a floresta parecia mudar. Árvores se inclinavam, troncos se contorciam como se tentassem prendê-la,
e o som do vento lembrava vozes sussurrantes. No centro da colina, encontrou um círculo de pedras antigas, cobertas por musgo e marcas vermelhas, secas, mas ainda perceptíveis. O ar estava pesado, quase sufocante. De repente, uma brisa gelada trouxe o cheiro de ferro e terra molhada. Dentro do círculo, uma figura ajoelhada, coberta por um manto negro, recitava palavras em uma língua estranha. Isabela se escondeu atrás de uma pedra, observando enquanto outra figura surgia do nada, carregando uma criança inconsciente nos braços à próxima vítima. A respiração de Isabela ficou presa. A criança era filha do padeiro local, conhecida por sua bondade e inocência. Ela sentiu uma mistura de horror e raiva. Queria intervir, mas o chão começou a tremer sob seus pés, e sombras se ergueram do círculo, formando formas humanas distorcidas, cobertas por símbolos vermelhos que pareciam pulsar. As vozes começaram a entoar um cântico antigo, e as figuras no círculo levantaram os braços, segurando facas cerimoniais. Um vento cortante fez Isabela cambalear, e uma das sombras a olhou diretamente. Ela percebeu que o olhar não era humano, era como se a própria colina estivesse viva e analisando-a, escolhendo se ela seria parte do ritual ou não. Um arrepio percorreu sua espinha quando ouviu a voz de uma mulher, ecoando em sua mente: o sacrifício deve ser completo, ou tudo será perdido. Isabela decidiu agir. Correu em direção ao círculo, tentando distrair as figuras, enquanto gritava pelo pai da criança. O chão se abriu, revelando raízes que se moviam como tentáculos, tentando prendê-la. Ela se agarrou a uma pedra, puxando-se para fora, mas sentiu o frio cortante da lâmina que passava por seu braço, sem ferir, apenas avisando: você não pode escapar. No instante seguinte, as sombras se aglomeraram, e a criança caiu de repente no chão, olhando para cima com olhos que não eram mais os seus negros, profundos, sem vida. Isabela percebeu então que a colina tinha fome, e quem tentasse desafiar o ritual seria consumido de dentro para fora. Desesperada, pegou uma das pedras do círculo e bateu na face de uma das figuras encapuzadas. A sombra gritou de maneira sobrenatural, e o vento uivou como uma tempestade, mas o cântico continuava, mais forte, reverberando nas montanhas. O ar tornou-se denso e quente, como se estivesse dentro de uma câmara. Isabela segurou a criança, tentando correr, mas o caminho desapareceu. Toda a colina parecia viva, moldando-se para impedir sua fuga. As árvores se curvaram, troncos se cruzaram, formando um labirinto impenetrável. Então, algo inesperado aconteceu. A criança começou a falar, mas não com a voz de uma criança, e sim com um tom grave e antigo. Ofereça-se, ou o vilarejo será consumido. Isabela percebeu a verdade aterrorizante. O sacrifício não era apenas para proteger, mas para sustentar a própria colina, que se alimentava de medo e sangue. Ela lutou contra o impulso de ceder, mas sentiu seu coração quase parar quando sombras começaram a rodeá-la, sussurrando seu nome, exigindo entrega. Num último ato de desespero, Isabela ergueu a criança acima da cabeça e correu para a borda da colina, gritando uma prece. O chão ruiu, engolindo sombras e figuras, enquanto a criança escapava de volta para a segurança da floresta. A colina tremeu, soltando um rugido que fez os ossos dela doerem, mas finalmente a quietude retornou. Quando olhou ao redor, a colina estava vazia, sem sombras, sem círculos, apenas a neblina silenciosa. Isabela fugiu para o vilarejo, onde ninguém acreditou em seu relato, exceto pelo velho senhor Teodoro, que apenas assentiu, sabendo que, em algum lugar, a colina ainda guardava o próximo sacrifício. E até hoje, dizem que quem caminha por Monte Serrano à noite sente olhos invisíveis seguindo cada passo, lembrando que o preço do equilíbrio nunca termina. A cidade costeira de Bruma Negra era conhecida por suas neblinas espessas e por lendas de desaparecimentos misteriosos. Mariana, pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, chegou à cidade para estudar relatos de rituais antigos que, segundo moradores, ocorriam na noite de lua cheia. Ao alugar uma antiga pousada no centro, notou detalhes estranhos: símbolos gravados nos batentes das portas, manchas de sangue antigo nas paredes e livros velhos sobre oferendas e sacrifícios esquecidos. Na primeira noite, acordou com um som de cantos que vinham do sótão. Curiosa e apavorada, subiu os degraus rangentes e encontrou uma sala escondida. No centro, um círculo de velas negras queimava,
formando símbolos antigos que pareciam pulsar com uma luz própria. O chão estava coberto de velas apagadas, cera derretida e marcas de mãos queimadas. Um vento gelado percorreu a sala, e Mariana sentiu uma presença invisível observando cada movimento seu. No dia seguinte, Mariana explorou a cidade, tentando descobrir mais sobre os rituais. Os moradores evitavam falar, trocando olhares cúmplices e sussurrando palavras incompreensíveis. Ela encontrou um diário antigo, enterrado entre as pedras da antiga igreja em ruínas. As páginas descreviam sacrifícios realizados a cada 100 anos, destinados a manter a maré escura longe da cidade. A cada ritual, um escolhido era levado por figuras encapuzadas até a costa rochosa, onde o sangue oferecido fortalecia uma entidade antiga, conhecida apenas como o Guardião da Bruma. Segundo o diário, quem resistisse ao sacrifício seria marcado, amaldiçoado e eventualmente consumido pela própria entidade. Mariana sentiu um arrepio. A próxima lua cheia ocorreria naquela noite, e sinais estranhos já surgiam pelo vilarejo Pássaros Mortos, mar agitado, uma névoa vermelha sobre a praia. À noite, Mariana subiu a costa, atraída por um chamado que só ela parecia ouvir. As ondas batiam com força, espalhando espuma avermelhada, como se o mar estivesse sangrando. No topo das falésias, um grupo de moradores encapuzados formava um círculo, entoando cânticos em língua antiga. No centro, uma jovem amarrada, tremendo, aguardava o destino. Mariana percebeu que havia sido escolhida como testemunha ou talvez como próxima vítima. As figuras ergueram facas cerimoniais, e o canto ficou mais intenso. A neblina se adensou, transformando-se em formas humanoides que giravam ao redor do círculo, sussurrando nomes e medos de cada pessoa presente. Mariana tentou recuar, mas o chão se abriu diante de seus pés, revelando raízes negras que tentavam prendê-la. A entidade da bruma começou a emergir do mar, uma massa de sombras, água e tentáculos que rugiam como um monstro ancestral. O círculo avançou contra Mariana. Ela segurou um crucifixo que encontrou na praia, tentando afastar a entidade. Mas o vento cortante arrancava suas palavras de oração, tornando-as silenciosas antes de serem pronunciadas. A jovem amarrada gritou, chamando ajuda, e Mariana percebeu que precisaria agir sozinha. Correu entre os encapuzados, desviando de facas que rasgavam o ar e sombras que tentavam agarrá-la. Uma das figuras caiu, mas rapidamente se levantou como se nada tivesse acontecido. O guardião da bruma rugia, suas formas ondulando, atraindo cada ser para dentro de seu corpo etéreo. Mariana viu, entre os encapuzados, os rostos dos moradores, todos com olhos em branco e sorrisos deformados, como se a entidade os controlasse. Um rugido final ecoou quando o mar avançou, engolindo parte da falésia, e o canto dos moradores aumentou, preparando-se para o sacrifício final. Mariana, desesperada, encontrou uma antiga adaga gravada com símbolos que combinavam com os do círculo. A única chance era interromper o ritual. Ela correu, pulando entre as pedras escorregadias, até alcançar o centro do círculo. Ergueu a adaga e golpeou o solo, quebrando parte do símbolo central. A entidade urrou, como se sentisse dor, e a bruma começou a se dissipar, formando tentáculos de sombra que buscavam a adaga e Mariana. A jovem segurou firme, sentindo queimaduras no braço, mas continuou perfurando o símbolo até que ele se despedaçou. Os encapuzados gritaram, tentando recitar novamente os cânticos, mas suas vozes se perderam na ventania. O mar recuou, a neblina dissipou-se, e um silêncio absoluto tomou conta da costa. Quando Mariana olhou em volta, a jovem amarrada estava livre, com os olhos ainda cheios de terror, mas viva. A adaga havia desaparecido, e nenhum rastro da entidade ou dos encapuzados restava. Ao retornar ao vilarejo, notou que ninguém mais se movia. Era como se a cidade tivesse sido congelada no tempo. O diário que ela encontrou estava novamente fechado, intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao olhar para o horizonte, percebeu a neblina se formando novamente, desta vez mais espessa e carregada de sombras. Mariana entendeu que o guardião da bruma não havia sido destruído, apenas adiado. E a cada lua cheia, ele se fortalece, esperando pelo próximo sacrifício, lembrando que a proteção tem preço, e que o terror nunca realmente acaba. Na cidade isolada de Vale Sombrio, havia rumores sobre uma mina abandonada,
onde antigos trabalhadores realizavam rituais secretos. Lucas, geólogo curioso, decidiu investigar as estruturas subterrâneas, atraído pelos relatos de desaparecimentos misteriosos e lendas sobre sacrifícios de sangue para garantir a prosperidade da mina. Ao entrar na entrada escura, encontrou símbolos gravados nas paredes, restos de velas e ossos humanos dispersos pelo chão. Um cheiro forte de ferro e terra molhada o envolveu, e sons abafados ecoavam como sussurros distantes. Cada passo ressoava nos túneis, que pareciam se mover, como se respirassem. Ao alcançar a câmara principal, notou um círculo de pedras negras, com marcas de mãos queimadas e inscrições que ele não reconhecia. No centro, uma figura ajoelhada, coberta por um manto rasgado, murmurava palavras antigas. Lucas sentiu seu coração disparar e estava prestes a presenciar algo que ninguém fora capaz de relatar com vida. Enquanto Lucas avançava com cuidado, percebeu a presença de símbolos desenhados no chão que brilhavam levemente, emitindo uma luz avermelhada. O manto da figura se levantou, revelando uma mulher com olhos completamente negros, que o encarava sem piscar. Sua voz, grave e distorcida, disse: "O sacrifício precisa ser selado." Antes que Lucas pudesse reagir, pedras começaram a se mover sozinhas, formando barreiras e corredores que o empurravam para dentro da câmara principal. A mulher se aproximou, segurando um punhal coberto por inscrições rituais. Uma energia densa preenchia o ar, dificultando a respiração, enquanto vozes distorcidas ecoavam dos túneis. Lucas percebeu que a mina estava viva, ou algo dentro dela observava e se alimentava do medo. A cada segundo, o círculo parecia pulsar, como se estivesse chamando por sangue novo. Lucas tentou recuar, mas o túnel atrás dele colapsou parcialmente, impedindo sua fuga. O chão vibrou, e do círculo surgiram sombras humanas, movendo-se lentamente em sua direção, cada uma carregando facas e gritos silenciados. A mulher avançou, e a energia ao redor fez o ar tremer, fazendo com que sua mente quase desmoronasse. De repente, o chão se abriu, revelando uma fenda profunda com ossos empilhados e sinais de antigos sacrifícios. Ele sentiu mãos invisíveis segurando seus braços, arrastando-o para dentro do círculo. As sombras cercavam, sussurrando nomes e memórias antigas, como se conhecessem cada detalhe de sua vida. Lucas percebeu que estava sendo preparado para o ritual final, a oferenda que renovaria o pacto entre a mina e a entidade que a habitava. O ritual começou. A mulher ergueu o punhal, e as inscrições gravadas nele começaram a brilhar intensamente. Uma luz vermelha tomou conta da câmara, e a energia ao redor começou a se condensar em formas ameaçadoras. Lucas sentiu seu corpo paralisar parcialmente, sua mente sendo invadida por lembranças de todos os que entraram na mina antes dele, cada um carregando terror e desespero. Tentou gritar, mas nada saiu. As sombras começaram a convergir para o círculo, contorcendo-se e emitindo rugidos surreais. Uma voz grave ecoou por toda a mina: "O sacrifício deve ser completo, ou a prosperidade morrerá." Lucas entendeu, com pavor, que a mina não era apenas uma construção abandonada, mas sim um receptáculo vivo de sacrifícios, um organismo ancestral que se alimentava de sangue e medo. No instante mais desesperador, Lucas percebeu que o punhal não estava destinado apenas à vítima, mas a quem ousasse interferir. A mulher encapuzada avançou, e as sombras tentaram prendê-lo. Lucas, instintivamente, agarrou uma pedra pesada e a lançou contra o círculo, quebrando parte do símbolo central. Um grito sobrenatural preencheu a mina, e a energia ao redor tremeu violentamente. A mulher caiu, mas rapidamente se levantou, ainda carregando a aura da entidade que a possuía. Lucas sentiu que seu sangue começava a reagir com os símbolos, queimando por dentro, como se a mina estivesse testando. Com um último esforço, ele golpeou novamente o círculo com a pedra, destruindo o núcleo ritualístico. As sombras gritaram, contorcendo-se, e a mulher entrou em convulsão, liberando um grito que ecoou pela cidade inteira. Quando Lucas conseguiu se levantar, a câmara estava silenciosa, com apenas fragmentos do círculo espalhados pelo chão e marcas de sangue antigo. A mulher havia desaparecido, e a mina parecia calma, mas não inerte. Ao retornar à superfície, notou que a cidade parecia normal, mas no horizonte, as nuvens assumiam tons vermelhos, como se a entidade não tivesse sido destruída, apenas adiada. Os moradores, que não haviam aparecido em nenhum momento, observavam à distância, como se soubessem do que acontecerá.
Lucas deixou o Vale Sombrio para sempre, levando consigo o diário do ritual, gravado com símbolos e instruções que jamais deveria usar. Mas, em noites de neblina intensa, ele ainda ouve os sussurros de dentro de seu próprio quarto. O sacrifício nunca termina, apenas espera. No vilarejo de Serra Morta, escondido entre montanhas densas e florestas antigas, havia uma lenda que os moradores jamais contavam a visitantes. A cada década, um sacrifício precisava ser realizado no topo do Pico do Silêncio, uma montanha conhecida por suas brumas densas e rochas negras. Helena, arqueóloga que pesquisava culturas ancestrais, chegou ao vilarejo após ouvir relatos de cavernas contendo inscrições sobre rituais e entidades esquecidas. Durante sua primeira noite, ouviu cânticos distantes vindos da montanha, como se o vento levasse vozes de séculos atrás. Curiosa, decidiu subir, carregando apenas uma lanterna, caderno e câmera. Ao alcançar uma clareira, encontrou um círculo de pedras com símbolos que pulsavam em tons de vermelho e roxo, cercado por figuras encapuzadas. No centro, um altar de pedra com manchas secas de sangue, e uma jovem amarrada, seus olhos arregalados de terror. Helena sentiu que, a partir daquele momento, ela não era mais observadora. Havia sido escolhida para algo maior e perigoso. As figuras começaram a entoar palavras em língua esquecida, fazendo com que as pedras do círculo vibrassem levemente, emitindo sons metálicos e ecos distorcidos. O vento na montanha parecia ganhar consciência própria, soprando contra Helena, como se tentasse impedi-la de se aproximar. Um dos encapuzados se virou, revelando uma máscara de madeira com inscrições antigas, e encarou-a fixamente. O altar pulsava, e ela sentiu uma força invisível puxando-a para o centro do círculo. As vozes começaram a sussurrar seu nome, com tons que variavam do suave ao ameaçador. Helena percebeu que não poderia fugir. A montanha não permitia que a vontade humana prevalecesse, e cada passo em falso aumentava a sensação de estar sendo devorada viva pelo ambiente ao redor. A jovem amarrada no altar começou a murmurar palavras em uma língua antiga, que Helena reconheceu dos manuscritos que estudava, eram encantamentos de submissão, ligados à entidade conhecida como Guardião do Pico. As figuras encapuzadas avançaram, segurando facas rituais, enquanto o altar irradiava uma energia sufocante. Helena tentou gritar, mas sua voz desapareceu, engolida pelo som crescente das pedras ressoando com cada cântico. De repente, o céu acima da montanha se abriu, revelando uma lua completamente vermelha, refletindo nas nuvens negras. O chão tremeu, e raízes surgiram da terra, contorcendo-se em direção às figuras e à jovem, envolvendo-os em uma dança de sombras e carne. Helena percebeu, aterrorizada, que a entidade não estava apenas ali, ela era a montanha, a clareira, o círculo, e todas as vozes que ecoavam. Sem alternativa, Helena avançou, tentando alcançar a jovem e interromper o ritual. Cada passo era acompanhado de lamentos distantes e gritos de pessoas que haviam desaparecido na montanha ao longo dos anos. A energia ao redor tornava seu corpo pesado, como se estivesse submersa em água densa. Ao tocar o altar, sentiu queimaduras percorrerem sua pele, mas conseguiu alcançar a jovem e soltá-la. As figuras encapuzadas tentaram deter a fuga, mas Helena ergueu uma pedra do altar e a arremessou contra o símbolo central, quebrando parte do círculo. Um grito sobrenatural ecoou, e a lua vermelha começou a pulsar, refletindo no chão como sangue líquido. O ar ficou pesado e quente, e Helena percebeu que o tempo parecia distorcido, segundos se alongavam por minutos, minutos por horas. As sombras se contorciam e se erguiam, buscando engolir ambas. Helena segurou firme a jovem e correu em direção a um corredor que parecia se abrir entre as árvores e rochas, como se a montanha estivesse moldando um caminho de fuga. As figuras encapuzadas caíram, mas continuavam a murmurar palavras rituais, tentando concluir o sacrifício. Helena sentiu a presença da entidade pressionando sua mente, mostrando imagens de futuros possíveis, mortes e sofrimentos de todos que ousassem interferir. Mas, com cada passo, ela recitava mentalmente os encantamentos que aprenderá dos manuscritos, criando uma barreira contra a energia que buscava dominá-la. A clareira começou a desmoronar, e a lua vermelha desapareceu gradualmente, mas não sem deixar marcas profundas, um sentimento de que a entidade havia notado sua resistência e jamais esqueceria. Quando Helena finalmente alcançou a borda da montanha, caída e exausta, olhou para trás. O altar estava destruído, as figuras encapuzadas haviam sumido, e a jovem estava viva, tremendo.
Mas a montanha parecia diferente, viva, observando, lembrando de cada movimento. Ao retornar ao vilarejo, os moradores a cumprimentaram como se nada tivesse acontecido, mas Helena sabia que a paz era apenas temporária. A entidade não fora destruída, apenas enfraquecida, e a cada lua cheia, as brumas do Pico do Silêncio se espessavam, esperando pelo próximo sacrifício. Helena deixou Serra Morta com o coração pesado, consciente de que, em algum momento, ela ou alguém que amava seria novamente chamado a enfrentar o guardião da montanha. E o silêncio da noite carregava a promessa: o sacrifício nunca termina, apenas aguarda. Na aldeia isolada de Luar do Abismo, escondida entre penhascos e florestas densas, existia uma lenda que assustava até os moradores mais velhos. A cada 15 anos, a lua cheia exigia um sacrifício para acordar o guardião da caverna, uma entidade antiga que mantinha a aldeia protegida, mas faminta por sangue humano. Júlia, jornalista investigativa, chegou à aldeia após ouvir relatos de desaparecimentos misteriosos, fotografias antigas e símbolos gravados nas pedras. Ao anoitecer, ela foi atraída por cantos que pareciam vir de uma caverna na encosta da montanha. Ao se aproximar, percebeu figuras encapuzadas formando um círculo em torno de uma abertura subterrânea. No centro, uma criança estava amarrada, tremendo, enquanto o solo pulsava como se respirasse. Júlia sentiu que a presença da entidade era palpável, e que cada som e sombra ao redor conspirava para engoli-la viva. Enquanto observava, Júlia percebeu que os símbolos desenhados nas pedras ao redor do círculo começavam a brilhar com um tom vermelho intenso, emitindo calor e vibração. As figuras encapuzadas ergueram facas rituais, e os cânticos ganharam volume, reverberando dentro da caverna. Um vento cortante surgiu do buraco central, carregando vozes que sussurravam nomes antigos, como se reconhecessem todos que se aproximavam. Júlia tentou recuar, mas o chão começou a tremer, bloqueando sua fuga. Ela sentiu mãos invisíveis tentando segurá-la, e percebeu que, para sobreviver, precisaria interferir no ritual, mas a força da entidade era quase impenetrável, moldando o espaço ao redor como se fosse viva. Sem alternativa, Júlia entrou na caverna, aproximando-se do círculo. A criança no centro começou a gritar, mas sua voz parecia se distorcer, como se outra consciência estivesse assumindo o corpo. As figuras encapuzadas cercaram Júlia, segurando suas facas de pedra, enquanto o chão pulsava sob seus pés. A escuridão na caverna parecia ter vida própria, contorcendo-se e formando rostos humanos que gritavam e imploravam por liberdade. Júlia ergueu uma pedra do chão e atingiu o círculo, tentando quebrar o símbolo central. A entidade respondeu com um rugido profundo, fazendo a caverna tremer violentamente. O ar ficou pesado, e o chão tremeu novamente, como se estivesse prestes a engoli-los. A entidade surgiu parcialmente do buraco central, uma massa de sombra e energia vermelha, seus tentáculos se estendendo em direção a Júlia e a criança. As figuras encapuzadas continuavam o ritual, mas agora eram controladas pela presença da entidade. Júlia sentiu um frio cortante atravessando seu corpo, sua mente quase quebrando ao perceber as memórias de antigos sacrifícios sendo transmitidas para ela. As raízes da caverna se contorciam, tentando prendê-la, enquanto a criança flutuava levemente, olhos negros e expressão inumana. Júlia entendeu que o sacrifício não era apenas simbólico, ele nutria a própria essência da entidade, permitindo que ela permanecesse entre os vivos, invisível, mas dominante. Com um esforço extremo, Júlia atacou o símbolo central do círculo com a pedra, destruindo parte do ritual. As figuras caíram, e a entidade urrou, liberando um vento que quase a derrubou. O chão começou a rachar, e chamas negras surgiram, consumindo partes da caverna. A criança caiu de volta no chão, chorando, mas ainda viva. Júlia percebeu que não podia destruir a entidade completamente, apenas enfraquecê-la temporariamente. Cada vez que o ritual fosse interrompido, a entidade retornaria, mais faminta e mais astuta, testando a coragem e a inteligência de quem ousasse enfrentar a ela. Quando Júlia conseguiu sair da caverna, o céu estava limpo, mas a lua cheia brilhava intensamente, como se observasse seus passos. A aldeia estava silenciosa, e os moradores a cumprimentaram como se nada tivesse acontecido, mas ela sabia a verdade. A entidade ainda estava viva, escondida, aguardando o próximo ciclo. A criança se afastou, protegida, mas traumatizada pelo contato com a força sobrenatural. Júlia deixou Luar do Abismo com o coração pesado,
consciente de que os sacrifícios não são apenas tradições, mas contratos antigos que moldam vidas e destinos. E nas noites de lua cheia, as sombras da caverna ainda ecoam sussurros. O sacrifício nunca termina, apenas espera por aqueles que se atrevem a observar. No remoto vilarejo de Bruma Velha, escondido entre montanhas cobertas por neblina e florestas densas, circulavam rumores sobre desaparecimentos que ninguém ousava investigar. Cada lua cheia trazia histórias antigas de sacrifícios realizados em um local chamado o Altar dos Ecos, onde moradores desapareciam sem deixar vestígios. Mariana, estudante de antropologia e pesquisadora de rituais antigos, chegou à aldeia para documentar tradições esquecidas, mas logo percebeu que havia algo mais sombrio à espreita. Durante sua primeira noite, ao caminhar perto do rio, ouviu cânticos distantes e vozes sussurrantes carregadas de agonia. Seguindo os sons, encontrou uma clareira na floresta, onde pedras negras formavam um círculo perfeito. No centro, uma jovem estava amarrada, olhos arregalados de terror. A atmosfera era sufocante, e Mariana sentiu como se cada árvore, cada sombra, observasse seus passos com expectativa predatória. Enquanto observava, Mariana notou símbolos antigos gravados nas árvores e no chão, pulsando com luz fraca vermelha. As figuras encapuzadas começaram a entoar cânticos numa língua desconhecida, fazendo o ar vibrar com uma energia pesada. O vento soprou de forma normal, carregando murmúrios que pareciam conhecer o nome de Mariana, antecipando cada movimento seu. Tentando recuar, percebeu que a floresta ao redor mudava, troncos se curvando e abrindo caminhos para conduzi-la ao círculo. Um dos encapuzados, carregando uma adaga coberta por inscrições místicas, aproximou-se, sua presença irradiando poder sobrenatural. Mariana sentiu uma pressão mental intensa, como se cada pensamento estivesse sendo lido, cada medo potencializando a força da entidade que habitava o local. Sem alternativa, Mariana avançou pelo círculo, determinada a impedir o ritual. A jovem amarrada começou a gritar, mas sua voz distorceu-se, tornando-se grave e ancestral, como se uma consciência antiga tivesse assumido seu corpo. As figuras cercaram Mariana, bloqueando qualquer rota de fuga, enquanto o solo começou a pulsar, emitindo sons que lembravam batidas de coração humano. As sombras surgiam entre as árvores, retorcidas e distorcidas, sussurrando nomes de pessoas que haviam desaparecido na aldeia ao longo de gerações. Mariana percebeu que o sacrifício não era apenas simbólico. Ele mantinha a entidade viva, fortalecendo sua presença na aldeia e em cada pedra da floresta, transformando o lugar em um receptáculo de energia sombria. A entidade começou a emergir do círculo como uma massa de sombras e fumaça avermelhada, cercando Mariana e a jovem amarrada. Cada passo era acompanhado de lamentos de antigos sacrifícios, fazendo a arqueóloga quase perder a sanidade. As figuras encapuzadas continuavam o ritual, suas vozes modulando e se unindo à presença da entidade, amplificando sua energia. Mariana percebeu que não podia apenas interromper o ritual fisicamente, precisava agir estrategicamente. Lembrou-se de antigas escrituras que mencionavam símbolos de inversão, marcas que poderiam desviar a energia da entidade temporariamente. Com mãos trêmulas, começou a desenhar na terra símbolos inversos, tentando quebrar o padrão e enfraquecer a força que sustentava o sacrifício. O ritual entrou em colapso parcial quando os símbolos começaram a se desfazer. As figuras encapuzadas gritaram, mas suas vozes foram rapidamente engolidas pelo rugido da entidade. A jovem amarrada caiu no chão, respirando com dificuldade, enquanto as sombras se contorciam e se dispersavam aos poucos. Mariana sentiu queimaduras superficiais ao tocar o solo, como se a energia da entidade estivesse reagindo contra sua presença, tentando expulsá-la da clareira. Cada movimento era uma batalha entre sua força de vontade e a força sobrenatural que tentava restabelecer o ritual. Com esforço extremo, conseguiu retirar a jovem do centro do círculo e correr em direção à margem do rio, onde a neblina parecia mais tênue e a pressão sobrenatural diminuía gradualmente. Quando Mariana finalmente alcançou o vilarejo, a lua cheia refletia sobre a neblina, mas a aldeia estava silenciosa e os moradores a observavam de longe, sem dizer uma palavra. A jovem que ela resgatou estava viva, mas traumatizada, e Mariana sabia que a entidade não havia sido destruída, apenas enfraquecida temporariamente. As pedras do círculo ainda pulsavam nas memórias dela, e a sensação de ser observada persistia. Ela deixou Bruma Velha carregando registros e símbolos, consciente de que a entidade continuaria ativa,
esperando pelo próximo sacrifício e que, a cada lua cheia, o terror retornaria. Nas noites em que a neblina desce densa, dizem que se ouvem vozes distantes na floresta, lembrando que o sacrifício nunca termina, apenas aguarda pacientemente. No vilarejo isolado de Vale do Eco, cercado por montanhas sombrias e florestas densas, existia uma lenda que os moradores sussurravam apenas à noite. A cada 20 anos, a lua cheia exigia um sacrifício para despertar o Guardião das Sombras, uma entidade que mantinha a aldeia protegida, mas que se alimentava de sangue e medo. Ricardo, pesquisador de fenômenos sobrenaturais, chegou ao vilarejo após relatos de desaparecimentos misteriosos e símbolos estranhos gravados nas pedras ao longo das trilhas da floresta. Na primeira noite, foi atraído por cânticos antigos que ecoavam entre as árvores, guiando-o até uma clareira oculta. No centro, um círculo de pedras negras emitia uma luz tênue e vermelha. Uma jovem estava amarrada no altar central, seus olhos arregalados de terror. Ricardo sentiu uma presença sufocante ao redor, como se a própria floresta estivesse viva, observando cada movimento seu. Enquanto observava, Ricardo percebeu símbolos antigos gravados em árvores, rochas e no solo, pulsando com energia sobrenatural. As figuras encapuzadas começaram a entoar cânticos, suas vozes se unindo às do vento e da floresta, criando um som que parecia penetrar na mente de qualquer um que se aproximasse. O círculo pulsava, e a energia da entidade tornava cada respiração dolorosa. Ricardo tentou recuar, mas o caminho desapareceu, e raízes negras surgiram do solo, contorcendo-se em direção a ele. Um dos encapuzados avançou, segurando uma lâmina coberta por inscrições místicas, e seus olhos pareciam vazios, possuídos pela entidade. Ricardo percebeu que qualquer tentativa de interferência direta seria mortal, e que precisaria agir com inteligência e rapidez para salvar a vítima e a si mesmo. Sem alternativa, Ricardo avançou pelo círculo, tentando alcançar a jovem. Ao se aproximar, percebeu que ela já não parecia completamente humana. Seus olhos refletiam um brilho vermelho, e sua voz distorcida recitava palavras antigas, como se a própria entidade estivesse usando seu corpo. As sombras surgiram entre as árvores, formando figuras grotescas que se contorciam, sussurrando nomes e memórias de vítimas antigas. O chão pulsava como coração vivo, e cada passo dentro do círculo parecia consumir sua energia vital. Ricardo percebeu que o sacrifício não era apenas simbólico, ele nutria a entidade, mantendo sua presença na aldeia e em cada pedra da floresta, e qualquer falha significaria sua morte ou transformação. A entidade começou a emergir do altar como uma massa de sombra viva, seus tentáculos negros buscando Ricardo e a jovem. As figuras encapuzadas continuavam entoando os cânticos, mas agora eram controladas diretamente pela entidade. O ar ficou pesado, sufocante, e cada grito parecia se transformar em eco de sofrimento eterno. Ricardo tentou interferir, desenhando símbolos inversos no chão para desestabilizar o ritual, mas a força da entidade era imensa, ameaçando esmagar não apenas o corpo, mas a mente. A jovem caiu, levitando levemente com olhos completamente negros, e Ricardo percebeu que não havia espaço para hesitação. Precisaria usar cada fragmento de conhecimento antigo para interromper o sacrifício sem ser consumido. Com esforço extremo, Ricardo conseguiu atingir o símbolo central do círculo com uma pedra pesada, quebrando parte do ritual. A entidade rugiu, e o chão tremeu violentamente. As figuras encapuzadas caíram, mas tentavam se levantar novamente, possuídas pelo poder da entidade. A jovem caiu no chão, respirando com dificuldade, mas viva. Ricardo percebeu que não podia destruir completamente a entidade, apenas enfraquecê-la temporariamente. Cada vez que o ritual fosse interrompido, ela retornaria mais faminta e mais astuta, testando novamente qualquer intruso que ousasse enfrentá-la. A clareira parecia observar cada movimento, lembrando que o poder que ali residia era antigo, quase infinito. Quando Ricardo finalmente deixou a floresta, a lua cheia refletia sobre as copas das árvores, silenciosa e ameaçadora. O vilarejo estava quieto, como se nada tivesse acontecido, mas ele sabia que a entidade continuava viva, observando, esperando. A jovem que ele salvou se afastou, traumatizada, mas com vida. Ricardo deixou o Vale do Eco carregando anotações e símbolos que jamais deveria usar, consciente de que o sacrifício não era apenas tradição, mas um contrato ancestral que moldava a vida de todos no vilarejo. E quando a lua cheia surgia novamente, os ecos do ritual ainda podiam ser ouvidos, lembrando a todos que o sacrifício nunca termina,
apenas espera pelo próximo a ser chamado. No vilarejo remoto de Sombra da Serra, envolto por neblina constante e montanhas escarpadas, corria uma lenda que ninguém ousava relatar em voz alta. A cada 100 anos, o sacrifício final precisava ser realizado para apaziguar uma entidade ancestral chamada o Guardião da Escuridão. Mariana, investigadora de lendas antigas, chegou ao vilarejo após ouvir relatos de desaparecimentos e símbolos estranhos gravados em cavernas. Ao anoitecer, sentiu cânticos distantes e passos arrastados vindos da floresta. Guiada por uma mistura de medo e curiosidade, encontrou uma clareira iluminada pela luz avermelhada da lua cheia. No centro, um altar de pedra coberto de inscrições antigas brilhava com energia própria. Uma jovem estava amarrada, seus olhos dilatados pelo terror, enquanto figuras encapuzadas se preparavam para iniciar o ritual final que, segundo a lenda, decidiria o destino do vilarejo inteiro. Enquanto Mariana observava, os símbolos gravados no altar e nas pedras ao redor começaram a pulsar intensamente, emitindo uma luz vermelha quase viva. As figuras encapuzadas ergueram facas gravadas com inscrições antigas, e o ar da clareira vibrou com uma energia que parecia atravessar ossos e pele. Um vento sobrenatural trouxe murmúrios de centenas de vozes antigas, sussurrando nomes e segredos esquecidos. Mariana percebeu que a entidade estava despertando, tornando a clareira viva e hostil. Cada árvore, cada pedra, cada sombra se movia, como se estivesse pronta para atacá-la. O chão começou a tremer e rachaduras surgiram, liberando um cheiro de terra queimada misturado a ferro. Cada respiração era dolorosa, cada passo, uma batalha silenciosa contra o medo crescente. Sem alternativa, Mariana avançou pelo círculo, determinada a impedir o ritual. A jovem amarrada começou a gritar, mas sua voz se distorceu em tons graves e inumanos, como se a própria entidade estivesse falando através dela. As sombras começaram a se contorcer, assumindo formas humanas deformadas, cada uma gritando em agonia. O chão pulsava como um coração, absorvendo medo e sangue, fortalecendo a presença do Guardião da Escuridão. Mariana percebeu que o sacrifício não era simbólico. Ele alimentava e renovava a entidade, mantendo seu poder sobre a aldeia e além. Tentou desenhar símbolos antigos de inversão no solo para enfraquecer o ritual, mas a força do Guardião esmagava cada tentativa, retorcendo o espaço ao redor, tornando cada movimento mortal. A entidade começou a emergir do altar, uma massa de sombras e fumaça vermelha, com tentáculos que buscavam Mariana e a jovem. As figuras encapuzadas foram completamente possuídas, suas vozes agora uma só com o rugido da entidade. Mariana sentiu a pressão mental aumentar, imagens de todos os sacrifícios passados inundando sua mente, ameaçando destruir sua sanidade. Cada tentativa de afastar a energia era inútil, parecia que a própria clareira era a entidade. Com o último esforço de concentração, Mariana começou a recitar encantamentos antigos, tentando criar uma barreira temporária para impedir que o ritual fosse completado, mas a força da entidade respondia, contorcendo o solo e levantando tentáculos que tentavam prendê-la. No ápice do terror, Mariana conseguiu quebrar o símbolo central do altar com uma pedra grande, provocando um grito sobrenatural que ecoou por toda a floresta e montanhas. As figuras encapuzadas caíram, momentaneamente inertes, e a entidade rugiu, espalhando uma onda de energia que quase a derrubou. A jovem caiu, respirando com dificuldade, mas viva. Mariana percebeu que não poderia destruir o Guardião completamente, apenas enfraquecê-lo temporariamente. O poder da entidade estava ligado ao ciclo da lua, e cada sacrifício futuro fortaleceria sua presença novamente. A clareira permaneceu silenciosa, mas Mariana sentiu que algo ainda observava, respirando, esperando pacientemente. Quando Mariana finalmente deixou o vilarejo, a lua cheia brilhava sobre as montanhas, mas um sentimento de presença persistia, como se o Guardião continuasse a observar cada passo dela. O vilarejo estava quieto, os moradores pareciam alheios ao que havia acontecido, mas Mariana sabia a verdade. O sacrifício final não encerrou a entidade, apenas prolongou seu tempo de espera. Ela carregava registros e símbolos que poderiam ajudar em futuras batalhas, mas também lembrava que o Guardião nunca esquece. Nas noites de lua cheia, o vento carrega sussurros, gemidos e gritos que lembram que o sacrifício nunca termina. Apenas espera, faminto, pelo próximo a ser chamado. O vento cortava o vale de pedra fria como lâminas invisíveis,
trazendo um som estranho que parecia uma mistura de choro e cântico. No topo da montanha, isolado e esquecido, havia um antigo convento de São Jerônimo fechado há décadas após relatos de desaparecimentos e ruídos noturnos. Mas naquela noite, as velas voltaram a brilhar em suas janelas quebradas. Helena, uma jornalista investigativa, chegou até lá após receber uma carta anônima com apenas uma frase: "Eles vão começar o sacrifício de novo." Dentro do convento, as paredes estavam cobertas de símbolos desenhados com sangue ressecado, e no chão havia um círculo feito de ossos humanos. O ar era espesso, como se a própria escuridão tivesse peso. De repente, um sino antigo soou sozinho, e uma voz feminina começou a cantar em latim, ecoando pelos corredores. Helena seguiu a voz, guiada apenas pela luz fraca de sua lanterna. Cada passo produzia um eco que parecia responder com sussurros. Quando chegou ao salão principal, encontrou figuras ajoelhadas diante de um altar coberto por um lençol branco. O ar tinha cheiro de incenso e carne queimada. Ela se escondeu atrás de uma coluna e observou. Uma mulher vestida como freira, com o rosto coberto por um véu negro, falava em uma língua antiga enquanto segurava um cálice de prata. A cada palavra, as velas tremiam e sombras começaram a se mover pelas paredes, como se algo invisível despertasse. O véu da freira se ergueu por um instante, e Helena viu um rosto pálido, com olhos completamente pretos. Aquilo não era humano. O corpo sob o lençol começou a se contorcer. Helena percebeu que a mulher estava viva, amarrada e amordaçada. A freira cortou o pulso da vítima e deixou o sangue cair dentro do cálice, que começou a emitir um brilho dourado. As figuras ajoelhadas começaram a cantar mais alto, num ritmo hipnótico, e o chão do salão vibrou. O sangue no cálice evaporou, formando uma névoa que se transformou em um rosto horrendo, uma entidade antiga, com dentes longos e pele translúcida. Helena tentou recuar, mas uma das figuras encapuzadas a viu. Em segundos, foi cercada, arrastada para o centro do salão e jogada aos pés da freira. Ela sentiu o frio da pedra, o cheiro de sangue fresco e o peso invisível da presença demoníaca pairando sobre ela. A freira se aproximou, falando palavras que Helena não compreendia, mas sentia dentro da mente. As vozes dos encapuzados ecoavam dentro do crânio, pulsando como batidas de coração. A entidade começou a emergir totalmente do altar, uma forma disforme que parecia feita de carne e sombra. Helena tentou se soltar, mas mãos invisíveis a seguravam. A freira ergueu o cálice e disse em tom grave: "Somente o sangue do curioso desperta o guardião eterno." Foi nesse instante que Helena percebeu: ela era o verdadeiro sacrifício. A vítima no altar era apenas uma distração, um corpo preparado para enganar qualquer intruso. O verdadeiro ritual precisava de alguém que viesse por vontade própria, movido pela curiosidade. Helena gritou, mas as vozes abafaram qualquer som. A entidade começou a se fundir com o corpo da freira, transformando-se em algo monstruoso. As velas explodiram em labaredas negras, e o salão inteiro tremia como se estivesse vivo. No auge do pânico, Helena lembrou de uma oração antiga que sua avó, uma ex-noviça, havia ensinado quando criança. Ela começou a recitar as palavras, e a criatura gritou, recuando por instantes. O chão se abriu, revelando um abismo repleto de crânios. As figuras encapuzadas foram sugadas, seus corpos torcendo-se em meio a gritos que não pareciam humanos. A freira tentou se manter de pé, mas o rosto dela começou a se despedaçar, revelando algo ainda mais antigo sob a pele. Com o último verso da oração, Helena jogou a lanterna contra o altar, espalhando fogo por toda a sala. As chamas se tornaram azuis, e a criatura foi consumida, rugindo enquanto a estrutura do convento desmoronava. Helena correu até a saída, com pedras caindo e o teto rachando. Quando finalmente saiu para o ar livre, olhou para trás e viu o convento ser engolido por uma explosão silenciosa de luz. Apenas cinzas restaram e um som distante de um sino tocando sozinho. Dias depois, ao analisar as fotos que tirou antes de tudo, percebeu algo terrível. Em cada imagem, havia uma figura de véu negro parada atrás dela, observando em silêncio. O ritual podia ter sido interrompido, mas o sacrifício, mais uma vez, havia escolhido a próxima vítima.